Você vai ouvir agora uma mensagem do Reino de Deus, ministrada em um dos cultos no Ministério Pão Vivo. Ouça com atenção, pois essa palavra é para você. Então pegue a palavra de Deus e abra comigo lá no Evangelho de João, no capítulo de número 8, e nós vamos ler o que está escrito no versículo de número 3, e vamos ler até o 5. Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo de número 3. Assim que você encontrar, diga glória a Deus. E se você puder, por gentileza, se coloque de pé em reverência à palavra do Senhor. Olha só o que diz, amados, a Sagrada Escritura. Diz assim: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Repare que tem um gerúndio aqui, adulterando, no ato contínuo, na prática. E diz assim o versículo 5: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Amém? Vou reler. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Que vergonha, hein? Que vergonha que essa mulher está vivendo. Porque não diz que foi uma especulação, uma fofoca. Era algo real. Algo muito sério estava acontecendo. Que vergonha. Imagina só, já passou vergonha na vida? Mas essa aqui eu acho que é pesada. É sim ou não, igreja? Sim. Mas é nas horas mais difíceis da nossa vida que Jesus ele se manifesta como Filho de Deus. Você crê que Ele está aqui nessa manhã? Quem crê? Então eu vou ler, e você que está aqui comigo, logo após a minha leitura, repita o que está escrito no versículo de número 5. E na lei, vamos lá, todo mundo para ficar bem legal. E na lei, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você já está com aquela pedra ali jogando até para cima hoje, hein? Calma lá com essas pedras aí. Você crê que Deus vai falar com você? Quem aqui crê que realmente essa passagem aconteceu? Diga glória a Deus. Então põe a mão assim na altura do teu coração. Pai querido e Deus amado, Deus bendito e todo-poderoso. Senhor nosso Deus, aqui nesta manhã nós estamos para ouvir a tua voz. A intenção de estarmos aqui, ó Pai, é te glorificar, te adorar, te bendizer, te exaltar, Senhor. E é por isso, meu Deus, que te pedimos aqui neste momento, que o Senhor manifeste a tua vontade, o teu querer, através da sua preciosa palavra. Que cada pessoa que aqui está, ó Deus, eles venham, meu Deus, sair daqui completamente diferentes. Que essa mensagem, meu Deus, neste dia tão oportuno da Santa Ceia, ela venha trazer, meu Deus, uma nova perspectiva de vida. Que venha nos trazer, meu Deus, esperança e fé. E venha, meu Deus, nos guiar na tua vontade e no teu querer. No nome santo de Jesus, ó Pai, fique à vontade para falar do teu jeito, da tua maneira, com todos nós, ó Pai, começando pela minha vida até o menor que estiver aqui nessa casa. Em nome de Jesus, ó Deus, glorifica o teu santo nome e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito. Amém
e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. Diga glória a Deus. Por favor, igreja, pode se assentar. Mas vamos pensar um pouquinho aqui, meus irmãos. Você já esteve em uma situação constrangedora? Você já esteve andando na rua e de repente desequilibrou e pum, caiu no chão? E as pessoas à sua volta até seguraram para não rir, mas você viu aquelas pessoas rindo, se sentiu constrangido. Você já passou por uma situação desconfortável? Meus irmãos, é terrível quando nós somos expostos a alguns tipos de situações em nossa vida. Sinceramente, dependendo da situação, a pessoa tem vontade de desaparecer, de sumir. Às vezes ela está tomando ali um café e de repente, molha a roupa toda, fica aquela roupa suja. Ou ela está comendo algo, ela se lambuza. O que ela faz? Ela sai de cena e vai embora. Mas dependendo da situação que nós venhamos viver, muitas pessoas, elas não conseguem se reerguer nunca mais. Dependendo da exposição, do constrangimento, da situação que uma pessoa vivenciar na sua vida, a mente ela vai ser tão machucada, tão afligida, que nunca mais aquela pessoa que viveu uma situação difícil será a mesma. Só que essa passagem aqui de João 8, ela vai contar um momento aflitivo, embaraçoso, pesado na vida de uma mulher. Um momento em que essa mulher que está sendo citada aqui, ela vai passar pela maior vergonha da sua vida. Mas também essa mesma passagem, ela vai mostrar o quanto Jesus é maravilhoso, vai mostrar para nós o quanto somos falhos, mas também, não obstante de tudo, o quanto Ele quer nos dar uma nova oportunidade. Diga para quem está do teu lado assim: Jesus, Ele quer te dar uma nova chance. Amém? Então, antes de entrarmos na exposição do texto, vamos contextualizar aqui qual que é o cenário, qual que é o pano de fundo que está acontecendo antes dessa passagem ela vir a ser exposta. Meus irmãos, diz a palavra do Senhor que Jesus tinha cansado de se esconder. Ele já não iria mais ficar como um anônimo. A palavra do Senhor ela vai dizer em João capítulo de número 7, que Jesus, que queria ficar à margem, não queria demonstrar os teus sinais, ele vai ser ali apertado pelos seus irmãos, dizendo para ele: olha, você não vai subir para a festa, e a festa era dos tabernáculos. E ele vai dizer assim, os irmãos dele: ninguém que quer ser conhecido faz as coisas em secretos. Faz as coisas diante de todos, para que todos vejam. E Jesus, ele manda os irmãos ir para a festa, dizendo: vocês podem ir, que ainda não é chegado o meu tempo. Só que quando os irmãos de Jesus subiram para a festa, Jesus, ele foi logo em seguida. E era o último dia da festa, o dia mais importante da festa dos tabernáculos. Era o momento em que o sumo sacerdote, ele tinha o seu apogeu, o seu auge. E ele vai entrar, o sumo sacerdote, com um vaso de ouro com água do tanque de Siloé. E no momento que a água é derramada no chão, as pessoas que estão nas arquibancadas ali montadas, elas vão com euforia glorificar a Deus. Só que neste momento, no último dia, no dia mais importante, Jesus ele se assenta no meio da multidão. E quando o sumo sacerdote vigente daquele ano, que era o sumo sacerdote Caifás, ele vem entrando com o vaso de ouro para o ritual ali da festa dos tabernáculos. Só que antes dele derramar água do chão, e a multidão eufórica que está em silêncio para se levantar e glorificar, quando ele está para receber os aplausos da multidão, nessa hora Jesus ele se levanta no meio da multidão e começa a dizer assim: aquele que tem sede, que venha a mim e beba.
Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Quando Jesus ele fez essa ação, todas as pessoas que estavam olhando para o homem passaram a olhar para ele. Todos que estavam ali olhando para um ritual, olhou para o que Jesus estava dizendo. E a partir daquele dia, Caifás ele despertou um ódio terrível de Jesus e entendeu que ele tinha que ser morto. Porque no momento em que era para ele receber os aplausos, Jesus apareceu. E você sabia que tem muita gente que nem prega mais sobre Jesus? Porque aonde Jesus está, o homem tem que desaparecer. Aonde Jesus está, o aplauso não é para o homem. Aonde Jesus ele entra, toda a honra, toda a glória tem que ser dada ao Deus Todo-Poderoso. Amém? Então, Jesus, a partir daquele dia, ele já não estaria mais fazendo absolutamente nada em oculto. E aí, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, que eles se juntaram para tentar prendê-lo, não conseguiram. Então eles se ajuntaram para tentar pegá-lo em alguma situação na desobediência da lei. E é nesse cenário que começa essa narrativa. Em João capítulo 8, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, versículo 1 e 2 diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Jesus que estava em oculto na festa dos tabernáculos, agora está de cara limpa dentro do templo. E uma das coisas que me chama a atenção, é porque que Jesus, ele não é pego de surpresa com nada. Você vê que Jesus, ele não é surpreendido com nada. Ele não é pego ali, tem um impacto gigante com muitas coisas dentro da palavra de Deus, a não ser com a fé. Mas por que que Jesus, ele não tem essa surpresa com as coisas? Pastor, Jesus, ele é onisciente. Sim, mas por que que Jesus, ele não era pego de surpresa com situação nenhuma? Ele orava muito. Ele sempre estava envolvido com as coisas de Deus. Você vê que mediante a um estresse, a um desgaste terrível, diz a palavra do Senhor que Jesus ele foi para o monte orar. Ele não foi para casa se esconder. Ele não foi para casa reclamar. Ele foi orar. E depois, no outro dia, aonde que ele estava? Dentro do templo. Fazendo o quê? A vontade de Deus, ensinando a palavra de Deus. Se fosse nos dias de hoje, ia chegar alguém do parente de Jesus e ia dizer assim: você vive na igreja, hein, cara? Você foi para o monte hoje, já vai para a igreja de manhã e está fazendo a obra ainda? Porque tem muita gente que é assim, não entende que quem está fazendo a vontade de Deus não tem outra comida para se alimentar. Não tem outra coisa para fazer. Jesus, ele sai do monte, ele entra de manhã logo no templo e está ensinando a palavra, meus irmãos. Olha que nível de envolvimento. É por isso que Jesus, tudo que as pessoas tramavam contra ele, ele não tinha impacto. Ele não tinha ali nenhum tipo de desestabilidade. E sabe o que eu aprendo com isso? Talvez o que está nos trazendo sofrimento e angústia não é fazer muita coisa para Deus, é fazer menos. Não é buscar a Deus, é buscar menos Deus do que buscávamos. Não é orar, é orar pouco. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus, ele está dentro do templo. E diz no versículo de número 3 o seguinte: e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Meus irmãos, a mulher foi pega em flagrante, com a mão na massa, com a boca na botija. Imagina só que vergonha, que situação terrível. E não tem como ela negar, porque é verdade. Ela não está tentando dar uma desculpa dizendo: a carne é fraca, eu caí por causa disso. Não, ela foi prega em flagrante. E sabe aonde que está a maior realidade que isso aconteceu?
é que ela não se defende. Ela não está dizendo assim, ó, inventaram isso contra mim. Ela foi pega no pulo. Ela foi vista. Ela foi observada. E só tem um jeito dessa mulher ter sido pega no pulo em adultério. É que não foi a primeira vez. Com certeza, ela estava sendo observada. Diga para quem está do outro lado, você está sempre sendo observado. Essa mulher, ela simplesmente foi pega num ato, parecia que alguém estava esperando na hora certa. É a hora do pecado. É a hora que ela vai cair. Porque pegaram ela exatamente no ato, com roupas sumárias, seminua, talvez enrolada num lençol. Pensa nisso. Olha que exposição. O pecado, ele é assim. Ele primeiramente, ele seduz a pessoa para fazer aquilo que ela quer. Mas depois expõe ela para todo mundo ver. E meus irmãos, não há nada oculto que não seja revelado. Não há. Um dia tudo virá à tona. As máscaras caem. Tudo vai ser exposto. E diz que essa mulher, ela vai ser pega ali, dentro provavelmente de um quarto, ou de uma pensão, ou de um hotel. E não ficaram, por exemplo, esperando na porta para ver ela sair. Entraram lá dentro e pegaram ela. Arrombaram a porta. A cortina se abriu. E essa mulher, ela sabe que está errada, porque ela não se defende. Ela sabe que está completamente errada. E ela vem sabendo que a sentença contra a vida dela já está lavrada. Sabe quando uma pessoa ela diz assim, perdi minhas forças, não vou mais lutar? Essa mulher não oferece resistência. Ela não está dizendo, só vão me tirar desse quarto se me matarem. Não. Ela é levada e colocada diante de todos. Quer ver aqui, olha, versículo de número 4, diz assim, e pondo-a no meio, não foi na beiradinha, trouxeram ela para o meio da roda. Diz aqui, ó, disseram-lhe, mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Estava acontecendo. E meus irmãos, pensa bem, colocaram essa mulher no meio, e uma roda de pessoas em volta, e Jesus ali, e eles dizendo assim, ó, essa mulher, ela foi pega no ato, não tem nem como ela dizer, olha a roupa que ela está. Meus irmãos, que vergonha. O inimigo, ele quer nos envergonhar de todas as formas. Mas aqui é um tipo de pecado. Mas tem pessoas que são pegas na mentira. E são chamadas de mentirosos. Tem pessoas que vão ser pegas falando mal das outras. Vão ter pessoas que vão ser pegas roubando. Poxa, e é terrível isso acontecer. Quando eu trabalhava de gerente em um restaurante, eu me lembro que um funcionário tão querido estava roubando carne, meus irmãos. E ele colocava a carne na lixeira lá fora e chegava o irmão dele e pegava. Eu me lembro no dia como se fosse hoje, no dia que ele foi pego. Só chamaram a polícia, os seguranças e falou, ou você assina sua justa causa agora, ou você vai ser preso. Pensa nisso, que vergonha. Aquilo que estava oculto foi revelado, que vergonha. E essa mulher, ela está sendo exposta à mais aguda vergonha que se pode ter, que é mediante as pessoas. Talvez muitas pessoas que estão aqui têm outros tipos de problema, ou de pecado. Mas o pecado, meus irmãos, por menor que seja, ele pode gerar uma grande vergonha para a sua vida.
por menor que seja o pecado, que pareça que é um pecadinho de nada, aquilo ali no meio da massa, igual fermento, faz crescer toda a massa. E eles chegam diante de Jesus e vão dizer: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E versículo de número 5 vai dizer assim: e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Meus irmãos, a lei era clara. Era matar o adúltero e a adúltera. Quer ver comigo? Vamos ler na palavra de Deus? Vamos lá em Levítico, capítulo de número 20, no versículo de número 10. Levítico, capítulo de número 20, versículo de número 10. A palavra de Deus diz assim, ó: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá quem? O adúltero e a adúltera. Realmente a lei, ela manda matar, e na pedrada ainda por cima, e na pedrada. Só que, meus irmãos, não tinha nem conversa, não tinha nem desculpa. A pessoa que fosse pega dessa forma, não tinha nem segunda chance. Não ia adiantar ela falar assim: olha, é que o meu casamento esfriou. Ah, não, eu adulterei por causa que eu sou homem. Não tinha nada disso. Foi pego, tem que morrer. Porque o pecado é isso. A alma que pecar, essa morrerá. E naquela sociedade mais patriarcal impossível, tudo que se era julgado servia como exemplo para que os próximos não viessem fazer. Então a lei era muito clara, tinha que matar essa mulher, tinha que apedrejá-la, e ela sabe que vai morrer. Não tinha nenhum tipo de coisa que pudesse diminuir a sentença. Para ser satisfeita a justiça de Deus, essa mulher tem que morrer. Porque ela foi pega adulterando, descumprindo a lei. Só que você vê que esses homens estão ali, mas não querem cumprir a lei. A intenção deles não é fazer justiça. A intenção é pegar Jesus, experimentar Jesus. Porque diz claramente aqui que tanto o homem quanto a mulher, ela precisa ser apedrejada. Mas cadê o homem? Se foi pego no ato, a mulher não estava sozinha, tinha mais alguém. Mas cadê ele? Por que só a mulher está sofrendo? Por que só a mulher ela está agora pronta para ser apedrejada? Cadê o homem? Que defesa foi essa? Será que era machismo? Meus irmãos, isso espiritualmente tem um significado muito forte. A mulher, ela representa a igreja. Quando a igreja ela se envolve com aquilo que é errado, com aquilo que o mundo faz, é ela quem sofre as consequências. Toda vez que o cristão ele começa a dizer: ah, mas está todo mundo fazendo, está todo mundo fazendo, você vai sofrer as consequências. Você vai ser levado a um grau de julgamento muito maior. Você não vê? Se uma pessoa lá fora bebe, ele está tomando uma. Mas se o cristão ele beber, ele está desviado. Se a pessoa lá no mundo lá fora está usando drogas, é problema social. Se a pessoa cair, ela que foi outrora cristã, ela está endemoniada. Sempre vai ter um atenuante. Sempre. Então, isso é um alerta para a igreja, para você, meu irmão. Não flerte com o pecado, porque senão você pode ser exposto ao ridículo. É uma vergonha terrível. Não se envolva com aquilo que pode fazer você cair e ser envergonhado e lançar o nome da sua família, o seu nome e o nome do Senhor na lama. E eles estão aqui querendo aplicar não a lei,
mas eles querem apanhar Jesus, porque a intenção nunca foi cumprir a lei. Olha só o que diz aqui em João, no capítulo de número 8, no versículo de número 6. João capítulo 8, versículo 6, vai dizer assim, ó: e isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Meus irmãos, a intenção nunca foi pegar aquela mulher e cumprir lei, não. Era apanhar Jesus, porque se Jesus ele fala assim, ó, não encosta nessa mulher e deixa ela do jeito que ela está, porque eu a perdoo. Se Jesus ele fala isso, o que iria acontecer? Eles diziam, você está infringindo a lei. Você está rasgando a nossa lei. Você é melhor do que a lei? Você é melhor? Ele poderia ouvir isso. Ele poderia ser chamado de uma pessoa que não cumpriu a vontade de Deus. Mas, por outro lado, se ele dissesse assim, então vamos pegar todo mundo uma pedra e vamos matar, ele não seria um misericordioso, e inclusive estaria infringindo uma outra lei naquele período, porque o Império Romano, ele tirou o poder do judeu de aplicar a pena de morte. Não podia mais, porque agora eram os romanos que faziam isso. Eram eles que executavam sentenças. É por isso que quando eles vão crucificar Jesus, eles têm que fazer com que os romanos executem a sentença, porque senão eles teriam problemas com os romanos. Mas eles não estão interessados em momento nenhum em cumprir a lei. Eles querem experimentar Jesus e pegá-lo em algum tipo de contradição. Só que, meus irmãos, diz a palavra do Senhor, no versículo 7 e 8, que Jesus ele vai dizer assim, ó, a narrativa vai relatando. E como insistissem perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Jesus está em silêncio, escrevendo ali no chão, fazendo algum desenho. Mas eles estão dizendo, mestre, você não fala nada, olha o que está acontecendo, essa mulher foi pega em adultério, tem que matá-la, o que que você diz? Dê a ordem. Só que Jesus, ele vai trazer algo, meus irmãos, que nós temos que levar em consideração. Ele vai dizer assim, aquele que estiver sem adultério, aquele que nunca cometeu adultério, que atire a primeira pedra, é isso que ele está dizendo? Ele está dizendo, aquele que estiver sem pecado. Porque o pecado, ele pode ser visto de formas diferentes pelas pessoas, mas para Deus é tudo igual. Jesus ele não vai dizer, ó, aquele que nunca adulterou, atira a primeira pedra nela. Mas ele está dizendo, aquele que está sem pecado. E isso tem que trazer para a nossa vida uma reflexão. Porque às vezes, meus irmãos, nós somos muito carinhosos com os nossos pecados, mas somos agudos com os pecados das pessoas. Olha, eu nunca adulterei, essa pessoa não tem vergonha na cara, não tem vergonha, isso. Mas Jesus ele não está dizendo que aquele que nunca adulterou pode julgar. Está dizendo aquele que estiver sem pecado. E aí tem que nos trazer reflexão. Quem temos sido nós, meus irmãos? Quem temos sido nós? Como que tem sido a nossa visão? Ao invés de... A gente tem feito o quê? Jesus ele vai dizer que não pode pegar a cana quebrada e ficar pisando em cima dela. Vamos quebrar mais ainda. Não pode pegar aquele pavio que está saindo só uma fumacinha e falar, deixa eu terminar de apagar esse negócio aqui. Ele não está dizendo isso. O problema é que nós estamos nos tornando isso. Nós somos aqueles que quebram os quebrados e apagam os que estão apagando. Nós temos que ter esse entendimento, meus irmãos.
Porque Jesus, ele não está dando aqui autoridade para a igreja fazer algo que nós não temos alçada. Claro que a palavra de Deus, ela é fiel e ela nos julgará. É igual eu falo com as pessoas, gente, separa as coisas. O altar quem fala é o Espírito Santo. Talvez você vai ouvir coisas aqui que você nunca vai gostar, mas é Deus falando. Se qualquer pessoa subir aqui dependente de Deus, Deus vai usar a vida dela para falar. Mas aí embaixo é outros 500. Aí é outra situação. Aí é pastoreio, é cuidado, é um ajudando o outro. A palavra, ela vem para nos confrontar. E meus irmãos, imagina só as igrejas nos dias de hoje. Hoje é Santa Ceia, é um dia que dá para recomeçarmos. É uma nova oportunidade de Deus. Mas como que nós temos sido com os nossos irmãos, com o cônjuge, com os filhos? Jesus, ele está dizendo, aquele que não tem pecado. E pecado você comete até com pensamento, meu irmão. Ah, pastor, eu nunca adulterei. Beleza, mas você já passou e viu uma mulher bonita na rua, um homem bonitão na rua e falou, nossa, hein? Está arrasando. Se pensar, já pecou. Se pensar, e Deus, ele julga o foro íntimo, o segredo do coração. E Jesus, quando ele olha para todo mundo que está ali, ele percebe que não tinha ninguém, nem os pequenininhos, não tinham condição de fazer isso. Porque diz a palavra do Senhor, aqui no versículo de número 8, que ele fala isso e volta a se inclinar. E tornaram a inclinar-se e escrevia na terra. E quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Meus irmãos, eu vou te dizer uma coisa. Esse povo, ele podia ser o que fosse, religioso, podia ser um povo terrível, podia ser um pessoal que não tinha amor no coração, mas uma coisa que eles têm é consciência. Se eles não estão aptos a julgar, o que eles fazem? Jogam as pedras e vão embora. Mas não tem acontecido isso nos dias de hoje. É o sujo falando do mal lavado. É quem não tem caráter julgando quem não tem. É pessoa que não está tendo escrúpulo falando de quem está mal. Hoje as pessoas não soltam mais as pedras, elas ficam com elas. Mesmo sabendo que estão em erro, elas continuam com as pedras na mão, apedrejando. Tem alguém perfeito aqui? Será que não está na hora da gente soltar as pedras, não? Ô pastor, eu vi uma coisa que eu fiquei surpreso. Solta as pedras. Eu fiquei impactado. Solta as pedras. Porque aquele povo podia ser um povo terrível. Não reconheceram Jesus, mas eles tinham consciência. Às vezes a consciência está tão cauterizada que o errado ficou certo na nossa vida, meus irmãos. A gente vai aceitando as coisas, vamos deixando as coisas. E isso o Senhor Jesus, ele não quer. Porque quando ele olha aqui para nós nessa manhã, ele vê que cada um tem algum tipo de dificuldade. E ele não fundamentou a igreja para ser um ringue. Ele fundamentou a igreja para sermos uma comunidade cristã. É isso que nós temos que ter um entendimento, porque aquela mulher, ela merece morrer, ela tem que morrer, mas nem todo mundo estava disposto a cumprir, e nem podendo cumprir, melhor dizendo. Meus irmãos, você que está aqui, tenha tirado pedra, só pensa um pouquinho, a consciência cristã, hoje é Santa Ceia, é Santa Ceia, é hora de pôr a mente de molho,
deixar sair um pouco do encardido dos nossos pensamentos e começarmos a pensar e a refletir. Será que a gente não está com muita pedra no alforje, não? Estamos andando igual Davi, mas em vez de querer matar gigante, estamos matando os próprios irmãos? Hein? Ô pastor, sinceramente, eu tenho uma dificuldade ainda em fazer um monte de coisas na minha vida. Maravilha, meu irmão. Deus ele vai te aperfeiçoar, mas o que Ele não nos autoriza é a tirarmos pedras sem termos condição. Nós falamos muito e infelizmente nós vivemos em um mundo num caos moral terrível. Mas hoje o Senhor Jesus ele está trazendo à nossa consciência que se não fosse Ele em nossa vida, nada poderíamos fazer. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Então, quando diz a palavra do Senhor que aquele povo, até os pequeninos, foram embora. As pedras foram caindo, mas foram caindo no chão. As pedras que estavam prontas para serem atiradas, elas simplesmente foram deixadas de lado. Mas aí a gente vai olhar para a igreja contemporânea. A igreja A falando mal da igreja B, a igreja C falando mal da igreja D, o obreiro falando mal do pastor, o pastor falando mal do membro. Será que é isso que Jesus ele quer ver? Que Ele quer enxergar em nós? Um reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Esse povo tinha consciência. Talvez não tinha Jesus no coração ainda. Mas mostrou uma consciência maravilhosa. Porque na hora que eles viram, poxa, quem sou eu para falar de fulano? Quem sou eu? Um dia eu estava na mesma situação que ele. A gente precisa rever conceitos. E Jesus, ele vai mostrando aqui que ele é maravilhoso. Porque diz a palavra do Senhor que só ficou ele e a mulher. E sabe o que é a melhor coisa? É quando você tem situações que está só você e Deus. Mas sabe qual que é a pior coisa também? É quando está só você e Deus. Ô pastor, mas como assim? É bom ou ruim? É bom que quando você está diante do Senhor, você alcança a misericórdia. Mas quando você está diante de Jesus, você está diante daquele que sabe de tudo realmente. Imagina Jesus olhando para aquela mulher e passando o filme todo na mente daquela mulher, e Jesus ele vê tudo. Mas quando ele está ali diante daquela mulher, aquele encontro ali meio inusitado, diz no versículo 10 assim, ó: e endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Meus irmãos, a possibilidade daquela mulher ser apedrejada ali é 100%. Porque Jesus ele não cometeu nenhum pecado. Pedro ele vai dizer que ele em tudo foi provado, mas não pecou em nenhuma situação. Ela tem 100% de chance. Jesus ele podia pegar uma pedrada e falar: mulher, infelizmente, chega, acabou. Acabou. Só que Jesus, ele é aquele que dá uma nova chance para a pessoa. Ele poderia puni-la, aniquilá-la, matá-la, destruí-la. Só que ele decide dar a ela uma nova chance. Só que ele diz assim: vá e não peques mais, muda esse estilo de vida. Hoje uma nova oportunidade está sendo dada para você, mulher. Pare com isso. E meus irmãos, o que você tem feito com a segunda chance? O que você tem feito com as novas oportunidades que Deus tem te dado? Porque a Bíblia não fala o que aconteceu com essa mulher.
Mas um dia você vai saber. Ou lá no céu ela vai estar lá, glorificando a Deus pela oportunidade que teve, ou então, no juízo final, ela vai estar sendo condenada por não ter aproveitado a segunda chance que Jesus deu para ela. O que você tem feito? Hoje é dia de novas chances, novas oportunidades. Hoje é dia de você olhar para a sua vida e refletir. E Jesus, ele está aqui, escrevendo uma nova história para você. Mas, para isso acontecer, você precisa olhar. E o melhor de tudo, essa mulher, ela não tenta inventar desculpa. Oh, meus irmãos, não tem desculpa contra o pecado. Ela não fica dizendo, mestre, você sabe o que é? É porque os meus hormônios, é porque é cientificamente comprovado. Não, pecado é pecado. Pecado é pecado. É carência. Não, pecado é pecado. Ela vai aceitar sobre a vida dela aquilo que Jesus escolhesse. Mas o que ele escolheu para aquela mulher é o mesmo que ele escolhe para você. É te dar uma nova chance. É me dar uma nova chance para fazermos diferente, para termos uma vida diferente. Eu quero dizer isso para você, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa mensagem ela está sendo ministrada. Hoje Deus, ele está te dando uma nova oportunidade. Ele está restaurando o seu caminho. Ele está abrindo o mar para você de novo. Ele está fazendo coisas maravilhosas, porque ele tem um futuro de esperança preparado para você. Amém? Não jogue fora. Não jogue fora essa nova oportunidade, porque pode ser amanhã tarde demais. Toda a igreja se coloque de pé. Louvado seja Deus. Amados irmãos, põe a mão na altura do teu coração e feche os seus olhos. Eu quero fazer uma oração por todos vocês. Mas antes de fazer essa oração, eu não posso deixar de fazer um convite. Muitas pessoas que já estão padecendo no inferno, desejariam ter tido uma nova oportunidade. E talvez, meus irmãos, o que tem faltado em nós? Às vezes é um pouco de humildade para reconhecer. A Bíblia não fala que a pessoa tem que cair para levantar. Mas a Bíblia fala que aquele que está de pé, cuide para não cair. E hoje, talvez você se encontre longe dos caminhos do Senhor, afastado da presença de Deus, frio, desanimado, abatido, sem forças para caminhar. Mas essa mensagem, a intenção dela é salvar. Jesus, ele disse que o Filho do Homem, ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar as pessoas do mundo. E talvez você um dia passou tanta vergonha que não conseguiu mais se reerguer. Só que ao invés de Jesus, ele apontar o dedo, ele estendeu a mão e falou: levanta-te. E quando ele se levantou daquele chão, aquela mulher se levantou também. E hoje o Senhor Jesus, ele quer fazer isso com você. E talvez o que está faltando é consciência, arrepender-se dos pecados. E é por isso que antes de orar por todos,
Deus, Ele quer abençoar a tua vida. Ele quer te perdoar. E meus irmãos, a maior bênção que você pode ter é o perdão do Senhor. O perdão do Senhor, ele é regenerador, ele é fortificador. Ele nos dá paz, ele nos dá tranquilidade, porque se Deus ele me perdoa, eu tenho o caminho aberto para a salvação. E é por isso que eu quero perguntar aqui, se você ainda não entregou a vida para Jesus e quer entregar hoje, meus irmãos, em nome de Jesus, você pode até achar que está bom do jeito que está, mas no dia que você experimentar o que é ter uma vida com Deus, você vai ver que tudo que você viveu na sua vida foi uma fábula, foi um conto. Pastor, eu me afastei da presença de Deus, me desviei, nem santa ceia eu estou tomando, não estou orando, não estou buscando, não estou fazendo nada. Por isso que a minha vida parece que toda hora é uma surpresa. Mas hoje o Senhor ele quer mudar tudo isso. É por isso que eu quero perguntar aqui, quantos aqui, ouvindo essa mensagem, querem hoje entregar a vida para Jesus, porque se arrepende dos seus pecados, porque dizem assim, eu me arrependo dos meus pecados, esse pecado que está me atormentando, ele não vai me atormentar mais. Esse pecado que eu cometi no passado, que até hoje eu não consigo me perdoar, hoje eu vou ser livre dele. E é só Jesus que te liberta disso. É só Ele que te liberta. É só quando você fica você e Ele sozinho, que Ele diz, perdoados estão os seus pecados. Seja livre. Eu poderia te acusar, não te acuso. É só quando você está sozinha com Ele. Pastor, eu me afastei da presença de Deus, estou andando pelo mundo aí fora sem saber o que fazer. Volta hoje para a presença de Deus. Há alguém que quer entregar a vida para Jesus? Então vem. Levanta a mão assim, você que quer. E vem cá. Pastor, eu também quero voltar para Jesus. Isso, vem cá, vem aqui em cima, aqui, ó, fica aqui comigo. Glória a Deus. Mais alguém? Tá voltando também, Karina? Isso, fica aí. Você fica aqui comigo, viu? Mais alguém? Pastor, eu quero. Eu preciso. Eu necessito voltar para Jesus. Não fica com vergonha, não. Ele quer te salvar. Vem aqui diante do altar se ajoelhar. Vem aqui diante do altar falar com Deus. Senhor, eu não quero mais viver a vida que eu vivia, senão vou ser envergonhado. E vai mesmo. Quem não ouve a voz do Senhor no secreto, um dia vai clamar por Ele em público. E vai ser num dia terrível. Pastor, estou muito fraco. Preciso voltar para Jesus. Há alguém? Se tem, vem aqui na frente. Em nome de Jesus que eu quero orar por você. Oh glória. Louvado seja Deus. Aleluia. Mais alguém? Se for, aproveite. Ninguém tem pedras aqui não. O único que poderia atirar pedra, ele está de braço aberto te esperando. Há mais alguém? Não? Se ajoelha aí, meu filho. É o Fábio, né? Meu irmão também, ó. Toda a igreja estenda suas mãos em direção ao altar. A não ser que você diga assim, pastor, eu preciso estar aí. Eu preciso ir aí na frente. Eu preciso de Jesus hoje na minha vida. Eu quero ter um momento a sós com Ele. Porque quando eu falar com Ele, Ele me levantará. Quando eu estiver diante dEle, Ele me fortalecerá. É você e Deus. Vocês que estão aqui diante do altar, põe a mão na altura do coração. Você, meu filho, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Meu Deus e meu Pai. Diante de Ti. Diante de Ti. Eu entrego a minha vida e recebo a Jesus Cristo como meu Senhor, o meu Salvador,
para todo sempre. para todo sempre. Pai querido, Pai querido, me perdoe me perdoe pelos meus pecados, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. pelas minhas falhas. E escreve o meu nome Escreve o meu no nome livro da vida no livro da vida do Cordeiro, Cordeiro, para que eu entre para que eu entre na cidade na santa cidade santa, pelas portas, pelas portas, pois Jesus Cristo Jesus Cristo é o meu Salvador meu Salvador, para todo sempre. para todo sempre. Amém. Agora deixa eu orar por vocês. Grandioso Deus e eterno Pai. Oh Deus, como é bom ter uma nova chance, Pai. É tudo que nós precisávamos. Oh Pai querido, abençoa, meu Deus, a vida dos teus servos. Fortalece-os, ó Pai. Nós sabemos, meu Deus, que o mundo aí fora, ele vai nos lançar pedras, mas o Senhor é o nosso escudo e o nosso broquel. O Senhor, meu Deus, é aquele que nos guarda. E sobre a vida, meu Deus, do Fábio e da vida daqueles que se fortalecem, na vida daqueles que voltam, meu Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja, meu Deus, escrevendo uma nova história para eles, Pai. Nós, como igreja, estaremos aqui para ajudar, mas é o Senhor que pode mudar tudo, Senhor. E é por isso, meu Deus, que te pedimos, Senhor, abençoa os nossos irmãos, abençoa a nossa vida, Pai, e nos fortalece até o dia, meu Pai, da volta do Senhor, porque depois do dia da tua volta, nós estaremos por toda a eternidade, andando na tua presença, te glorificando, no nome santo de Jesus, e que assim seja feito, amém, e graças a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor.